Olá! Neste treinamento, mostraremos como realizar o cadastro de usuário do Sistema Link. Este recurso é utilizado para cadastrar usuários que podem acessar o sistema. É possível cadastrar usuários com acesso total, restrito ou personalizado ao sistema. Também podemos configurar usuários apenas para autenticações, sendo que esses não irão logar no sistema. Para criar os usuários dentro do sistema, vou na aba Administrativo e clico no recurso Usuários. Na tela Usuário, clico em Novo. Os campos serão habilitados para inserir as informações do usuário. Na coluna da esquerda é informado o nome do usuário, o login que ele utilizará para acessar o sistema. Os dados informados em login, ao serem utilizados na tela de inicialização do sistema, por exemplo, devem ser digitados da mesma forma, com letras maiúsculas e minúsculas, caso tenha sido cadastrado assim. Abaixo informa a senha. A senha não tem um mínimo de caracteres, fica livre a escolha de quem está cadastrando. Então confirmo a senha. Posso preencher o campo Comissão, caso o usuário que está sendo criado seja comissionado no momento de uma venda, por exemplo. Acima do nome, ainda na coluna da esquerda, posso configurar se o usuário que está sendo criado pode acessar o sistema marcando a opção Pode logar. Se desmarcar esta opção, o usuário criado será apenas para autenticações. Tenho também a opção de inativar o usuário. Esta opção existe para o usuário não aparecer mais na lista de usuários, pois se realizei alguma movimentação com o mesmo, não será possível excluí-lo, apenas inativá-lo. Na coluna da direita, no perfil do usuário, existem alguns perfis pré-cadastrados que são os seguintes: Administrador, usuário que gerencia e tem acesso a todos os recursos do sistema. Caixa, usuário destinado a vendas, com acesso direto à tela do caixa, PDV. Vendedor, este usuário terá acesso direto ao recurso Negociação para executar pré-vendas. Padrão, perfil que pode ser personalizado. Técnico, perfil destinado a técnicos de serviço de uma empresa, com acesso ao recurso Ordem de Serviço. E Atendente, perfil para atendimentos em bares e restaurantes, com acesso ao recurso Atendimento. Ainda seguindo na coluna da direita, na opção Contas permitidas, defino quais as contas que o usuário terá permissão para visualizar ou alterar. Se não informar nenhuma, o usuário será permitido acessar todas as contas do plano de contas do sistema. Caso seja necessário personalizar, na tela Contas permitidas, clico em Inserir mais, ou utilizo a tecla de atalho F3, e informo as contas que desejo permitir para o usuário. Tenho abaixo a opção Exibir na lista de vendedores atendentes. Esta função, se marcada no usuário, serve para informar o vendedor ou atendente que está realizando a negociação atual, no momento de uma venda ou atendimento, no caso de bares e restaurantes. Esta função é muito utilizada por empresas que trabalham com comissão, informando assim o vendedor que realizou a venda no momento da finalização. Agora vamos criar os usuários por perfil, para mostrar como cada um entra no sistema, começando com o perfil Administrador. Clico em Novo, coloco o nome Administrador. Vou usar o login Administrador e senha 1 para este exemplo, mas você pode colocar o login e senha que achar melhor para memorizar, e após, confirmo a senha 1. Na coluna da direita, seleciono o perfil Administrador. Ao selecionar este perfil, note que no campo abaixo não podemos configurar os privilégios do usuário, pois o perfil Administrador tem todas as opções permitidas. Clico em Salvar para armazenar as informações. Algumas empresas, como por exemplo supermercados, desmarcam a opção Pode logar e utilizam o usuário Administrador apenas para autenticações em funções não permitidas por outros usuários, como por exemplo o cancelamento de uma venda no PDV. Vamos sair do sistema para entrar com o usuário que criamos. No canto superior esquerdo, clico na opção Trocar usuário. Observe que, ao acessar como usuário administrador, todas as funções do sistema estão permitidas. Agora vamos criar um usuário do perfil Caixa. O procedimento será semelhante ao realizado anteriormente para o administrador. Nome Caixa, login Caixa, senha 2 e confirmar senha 2. Você pode criar o login e senha que achar melhor, não sendo obrigatório seguir o exemplo que demonstrei. Agora em perfil, seleciono Caixa. Sendo assim, este usuário terá acesso somente ao recurso Caixa.
Note que para este perfil de usuário, as opções de privilégio do usuário estão habilitadas e posso marcar ou desmarcar os privilégios para este usuário. Vou desmarcar Permitir cancelamento. Ao fazer isto, o usuário não será permitido realizar cancelamentos e na tela do PDV será solicitada a senha do gerente, no caso, o perfil administrador. Vamos sair do sistema da mesma forma que anteriormente para entrar com o usuário caixa que criamos. Note que o usuário com este perfil acessa diretamente o caixa, podendo assim fazer o uso de suas funções. Agora vamos criar um usuário do perfil vendedor. Na tela Usuário, clico em Novo e preencho os campos: Nome vendedor, Login vendedor, Senha 3 e Confirmar senha 3. Para este usuário, vou informar a comissão 10%. E em Perfil, vou selecionar Vendedor. Com isto, este usuário terá acesso somente ao recurso Negociação. Este perfil também nos deixa escolher alguns privilégios. Sendo assim, posso marcar ou desmarcar o que desejar. Muitas empresas utilizam o perfil Vendedor apenas para poder informar na finalização de uma venda, desmarcando a opção Pode logar e marcando a opção Exibir na lista de vendedores atendente. Neste exemplo, vou deixar a opção Pode logar marcada. Posso então salvar o usuário. Lembramos que para solicitar o vendedor na negociação ou no PDV, devo configurar no recurso Configurações da negociação, na aba Administrativo em Negociação. Marco a opção Solicitar preenchimento, Vendedor, podendo escolher Informar ou Autenticar. Vamos sair do sistema e entrar com o usuário que criamos. Acessando com o usuário vendedor, observe que será aberta diretamente a tela de negociação. Este usuário serve também para quem utiliza o aplicativo Link Móvel. Vamos agora criar um usuário de perfil técnico. Lembrando que para a utilização do usuário do perfil técnico, o ambiente Ordem de Serviço deve estar habilitado. Clico em Novo no recurso Usuário e informo os seguintes campos: Nome técnico, Login técnico, Senha 4 e Confirmar senha 4. Seleciono o perfil técnico. Ao selecionar este perfil, o usuário possui somente privilégios para o recurso Ordem de Serviço. Note que abaixo, os privilégios de usuário estão desativados. Posso então salvar o usuário, clicando em Salvar. Vamos sair do sistema e acessar com o usuário que criamos. Ao acessar com o usuário de perfil técnico, o sistema abrirá diretamente no recurso Ordem de Serviço. Criaremos agora um usuário do perfil Atendente. Para a utilização de um usuário do perfil Atendente, o ambiente de bares e restaurantes deve estar habilitado. Clico em Novo no recurso Usuário e informo os campos: Nome Atendente, Login Atendente, Senha 5 e Confirmar senha 5. Seleciono o perfil Atendente. Sendo assim, este usuário terá acesso somente ao recurso Atendimento. Posso também selecionar privilégios para este usuário. Caso seja necessário informar o atendente, posso marcar a opção Exibir na lista de vendedores atendentes. E no recurso Configurações da negociação, estar marcando a opção Solicitar preenchimento, Atendente. Após configurar, clico em Salvar. Vamos sair do sistema para acessar com o usuário que criamos. Ao acessar com o usuário atendente, o sistema exibe diretamente o recurso Atendimento do ambiente Bares e Restaurantes. E por último, vamos criar um usuário do perfil padrão.
Na tela Usuário, clico em Novo e informo os seguintes campos: nome padrão, login padrão, senha 6 e confirmar senha 6. Seleciono o perfil padrão. O usuário padrão pode ser personalizado, apontando qual aba ele pode acessar, e dentro de cada aba, os seus recursos. Observe que ao selecionar o perfil padrão, é habilitada a opção Grupo e Privilégios do grupo. Abaixo, pode-se definir os privilégios do usuário, que vem com todas as funções ativadas, pois o usuário padrão pode acessar qualquer recurso, desde que esteja com suas devidas permissões. Então posso salvar o usuário. Feito isto, ainda na tela com o usuário padrão selecionado, clico no botão Privilégios do grupo. Na tela Grupo de usuários, irei criar os grupos para o usuário do tipo padrão. Neste exemplo, vou criar um grupo para cadastros. Na tela, informa o nome do grupo, Cadastros. Na coluna da esquerda, Setor, vou escolher quais as abas que o usuário poderá acessar. No exemplo, vou selecionar Cadastro. Na coluna central Módulo, irá aparecer todos os módulos referentes à aba Comercial, e posso escolher quais os que o usuário poderá acessar. Neste exemplo, irei selecionar todas as opções, permitindo acessar todos os módulos da aba Cadastro. Na coluna da direita, Usuários, serão listados quais os usuários farão parte deste grupo que estamos criando. Após configurado, clico em Salvar e Sair. Note que agora aparece no grupo do usuário Cadastro. Vamos sair do sistema e acessar com o usuário que criamos. Ao acessar o sistema com o usuário padrão, na aba Cadastro, posso acessar qualquer recurso normalmente. Se acessar a aba Administrativo e tentar acessar algum recurso, o sistema solicitará que seja informado um usuário com privilégio para acessar o recurso clicado. Vou utilizar o login e senha que criei anteriormente, login administrador senha 1, para liberar o acesso do usuário ao recurso. Agora, iremos verificar os logs de autenticação, ou seja, o histórico de autenticação dos usuários. Para verificar os logs de autenticação dos usuários, vou na aba Administrativo, Logs, Logs de autenticações. Posso utilizar os filtros disponíveis para facilitar a identificação. Ao clicar em Filtrar, será exibida a data, a estação, no caso o computador onde foi realizada a operação, o operador que solicitou, a ação de autenticação, por exemplo, vender a prazo, os detalhes, o usuário que realizou e o status. O usuário de perfil administrador pode realizar alterações nos usuários caso necessite. A alteração de senha é um exemplo. Caso o usuário caixa tenha esquecido a sua senha, no recurso Usuários, vou em Buscar, localizo o usuário que desejo, seleciono e clico em OK. O usuário é carregado na tela, então clico em Alterar. Agora eu posso realizar a alteração que desejar no usuário. E após, clico em Salvar. O administrador também pode alterar as contas permitidas. Ainda dentro do usuário caixa, clico em Contas permitidas. E na tela, clico em Inserir ou utilizo o atalho F3. Irei selecionar uma conta diferente do caixa. Com a conta adicionada, clico em Sair e Salvar. Para verificar, vamos trocar para o usuário caixa. Todo lançamento que o sistema realiza vai para um plano de contas. No exemplo, o sistema utiliza a conta caixa para realizar vendas e movimentações no PDV. E para o usuário em questão, não inclui esta conta na sua permissão. Caso nenhuma conta seja inserida, o sistema entende que o usuário está liberado para todas as contas. Outro recurso importante é a autenticação com código de barras. Quando necessita a utilização de autenticação de usuários via cartão com código de barras, que acontece muito com o supermercado, por exemplo, que restringe o acesso aos usuários do perfil caixa de realizar cancelamentos para agilizar o procedimento, então deve ser utilizado o recurso de autenticação via código de barras.
A forma de autenticação código de barras deve estar habilitada no recurso Configurações Gerais. Em Usuários, vou clicar em Buscar. E na tela Buscar usuário, clico com o botão direito do mouse dentro do quadro Usuários e seleciono a opção Gerar código de barras. O sistema exibe uma nova coluna com os códigos de barras criptografados para todos os usuários. Posso exportar essas informações para Excel caso necessário. Feito isto, posso imprimir este código criptografado em um cartão através de uma gráfica, por exemplo, e utilizá-lo para fazer a validação da autenticação. O tipo de código de barras que deve ser utilizado para a impressão é o Code 39. Para habilitar a forma de autenticação código de barras, vou na barra superior do sistema e clico em Configurações Gerais. Em Forma de autenticação, marco a opção Código de barras, podendo selecionar ainda se desejo que seja informado a senha junto com a autenticação com o código de barras. Clico em Salvar para armazenar as informações. Até mais!